Rivalidade à flor da pele, clássicos que entraram para a história, taças que enchem a sala de troféus dos grandes clubes do Brasil. Os campeonatos estaduais são sinônimo de tradição, de um passado em que ainda não havia um campeonato brasileiro ou uma taça Libertadores a serem conquistados. Mas será que eles têm futuro? Veja agora uma reportagem que discute esse tema pela ótica dos times considerados grandes aqui no Brasil. Esse foi um fim de semana de festa em 15 estados do Brasil, que conheceram seus campeões de 2015. Cada um com uma história diferente, todos muito comemorados. Mas em alguns lugares, os campeonatos estaduais sofrem resistência, principalmente por parte dos times de maior torcida. Nesse ano, duas figuras representaram bem esse momento. A imagem do técnico Vanderlei Luxemburgo do Flamengo, com uma faixa tapando a boca em protesto por uma punição da Federação do Rio, rodou o mundo. Só me posiciono com você a partir do momento que eu vou pegar o meu direito de cidadão de novo, de liberdade, tá certo, Amazônia? Também no Rio, o atacante Fred do Fluminense foi expulso no Fla-Flu e, revoltado com a arbitragem, disse: "O campeonato carioca tem que acabar." Os dois clubes romperam com a federação e estudam alternativas, como, por exemplo, criar uma liga à parte. No Rio de Janeiro você tem que partir do zero, você tem que refundar aqui o futebol. É claro que o ideal seria você ter uma liga independente, né? Mas tem uma série de barreiras para que a gente possa alcançar esse objetivo, e é exatamente isso que a gente está estudando. Acabar ou não com os estaduais não é uma questão que passa somente pelas críticas às arbitragens e às federações. O debate fica ainda mais sério quando os clubes começam a sentir um impacto no bolso. Jogar no Maracanã em estádio de Copa do Mundo, por exemplo, pode ser muito bom do ponto de vista técnico. Já no aspecto financeiro, nem tanto. Nos clássicos, o Maracanã recebeu, em média, quase 34 mil pagantes por jogo. Mas é nos jogos entre grandes e pequenos que o problema é revelado. Foram 9 partidas no total. É possível ver os reflexos dos baixos públicos nos relatórios financeiros oficiais. O Flamengo teve prejuízo em uma partida e o Fluminense em 3. Contra o Bom Sucesso, por exemplo, o saldo negativo foi de mais de R$42 mil. Você não pode se dar o luxo hoje das grandes equipes do futebol brasileiro jogarem uma quantidade de jogos deficitários, como tem acontecido. Os clubes, eles precisam ter receita. As pessoas têm que entender isso. Não é que o campeonato regional não é importante, ele é importante, mas tem que se achar uma forma que ele seja rentável também, né? Porque o clube tem que pagar no final do mês. O problema das arquibancadas vazias não é exclusivo dos cariocas. Entre os principais campeonatos do país, as médias de público não chegam a 10 mil pessoas. No Baiano, por exemplo, em média, pouco mais de 3.100 pessoas pagam para ver um jogo. Os estudos mostram que o público vai ao estádio quando o jogo é relevante. Esses jogos que nós temos tido têm valido muito pouco. As decisões não têm sido tão valorizadas quanto eram antigamente. Os próprios times acabam comprovando essa tese. Muitas vezes dão prioridade a outras competições no começo de ano, como a Libertadores e a Copa do Brasil, e deixam o estadual em segundo plano. É ruim que a gente não entrou na fase final, ali na final do Paulista. São Paulo já não vence há 10 anos, só que é difícil você conseguir equilibrar isso aí. O campeonato estadual já tem essa hegemonia de anos e anos e anos, mas eu acho que eles tinham que rever isso, porque acaba afunilando tudo no momento onde a gente mais precisa do gás, de tudo isso. Mas é claro que ainda há quem veja um certo charme nessa disputa ferrenha ano a ano contra o maior rival. É importante também porque já é histórico, né? Já tem muitos anos e eu acho que sem gauchão não tem graça o ano. No Rio Grande do Sul, muita gente deve achar também que o campeonato não tem graça. Afinal, todas as últimas 15 edições foram vencidas ou pelo Grêmio ou pelo Internacional. No Rio, a situação é impressionante. A última vez que nenhum dos 4 grandes foi o campeão foi em 1966, quando deu Bangu. Mas é claro que há exceções. Em 2014, o Ituano foi campeão em São Paulo. E esse ano, o Operário desbancou o Curitiba no Paraná. É muito bom que a gente consiga manter os estaduais, mas que a gente também consiga fazer com que eles sejam mais assim, objetivos, né? Que a gente tenha uma competição mais equilibrada. O desnível também pode ser explicado pelo inchaço das competições. Na Bahia e em Minas Gerais, por exemplo, são 12 equipes. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, 16. E em São Paulo, 20 times começaram a disputa. Independentemente do estado,
todos procuram soluções. Teria que ser mais enxuta para o Internacional e para o Grêmio, no caso. Entraria numa fase semifinal, porque não teria tanto jogo e mais tempo para se preparar na pré-temporada. Porque a pré-temporada com o Campeonato Gaúcho fica muito curta para os clubes. Não é acabar com os estaduais, mas deixar os estaduais para os grandes entrarem só na hora do filé mignon, porque eles fizeram por onde entrar nesse filé mignon. Se para uns o estadual não é exatamente um filé mignon, tem gente querendo um pedacinho dele e pedindo: não acabem com o campeonato. Essa não é a realidade no Acre, não é a realidade no Amapá, não é a realidade na maioria das federações de futebol do país, que vivem hoje pela ajuda que recebem da CBF. Então, nós precisamos repensar esse modelo como um todo e não simplesmente olhar para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Paulista e se esquecer que o Brasil tem 27 estados. É preciso fazer uma correção importante. Nós pedimos desculpas aos torcedores do Sampaio Corrêa, do Maranhão. Nós dissemos que o time está na 3ª divisão do futebol brasileiro. Não é verdade. O Sampaio está na Série B.